Boa tarde a todos que estão presentes aí para assistir a nossa aula de hoje, a nossa revisão sobre a estrutura textual dissertativa. Portanto, gente, vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre como dissertar bem a estrutura do texto dissertativo argumentativo, falando um pouquinho sobre a introdução do texto. Bom, na parte introdutória do texto, o aluno, por favor, deve, de maneira bem simplória, trabalhar alguns pontos importantes. O primeiro ponto, a se trabalhar é qual estratégia o aluno vai utilizar para defender sua tese. Bom, vocês estão vendo aí nesta imagem, que existem algumas funções da qual o aluno pode apresentar para introduzir seu texto. Por exemplo, você tem aí vocês estão observando a estrutura textual, a atualidade, e relevância do tema. Como o aluno deve mostrar a atualidade do tema em relação ao contexto. Portanto, existem algumas abordagens para isso. As estratégias argumentativas de introdução são mecanismos para que o aluno possa utilizar. No primeiro momento, você pode usar uma citação de argumentos, da qual você tem conhecimento sobre o assunto. Qual autor você deve utilizar? Qual melhor citação você deve usar? Você pode usar também o contexto histórico, Eu sempre falo para os alunos que o contexto histórico é a parte principal da introdução. Contextualizar o seu texto. De que maneira o aluno pode contextualizar? Bom, utilizar os fatos históricos, relacionados ao tema da redação, traz à banca uma segurança da qual o aluno tem sobre um determinado tema, o conhecimento específico sobre tal assunto. Outra forma de se você utilizar um contexto histórico é você utilizando um repertório, um repertório sociocultural. Neste caso, para o contexto histórico, o repertório seria historiográfico, trazer situações históricas que envolvem uma problemática que hoje, no presente, essa problemática ela se torna uma relevância para se discutir, já que na introdução o teu tema precisa ter uma relevância social importante para que haja uma forma de que a banca possa se atrair pelo seu texto. A outra situação que vocês podem usar são dados estatísticos, também pode fazer parte da introdução, de uma maneira sintética, desde que não tome conta do parágrafo introdutório. Você pode estar utilizando esses dados estatísticos com fontes, Essas fontes são importantes para o texto. A outra situação importante para se detalhar, que pode ser utilizado, é a alusão cultural. Essa alusão cultural chama-se o repertório. Os filmes, trechos de séries, que vem atraindo muito a banca do Enem, podem fazer parte da tua introdução, desde que essa alusão cultural, desde que esse repertório sociocultural ele faça parte da composição do tema da redação, da qual você vai abordar. E você tem a tese, que é a parte mais importante da introdução, porque essa tese, que é a ideia, é que você vai defender no texto. Partindo para o desenvolvimento do texto, você tem os parágrafos de argumentação. Em todo parágrafo de argumentação existe um parágrafo padrão, O parágrafo padrão que está aqui, no laserzinho aqui, vocês estão vendo. Esse parágrafo padrão chama-se tópico frasal. Inclusive, esta semana agora nós estivemos falando um pouquinho sobre os tópicos frasais. Quais são e quais vocês podem utilizar no parágrafo padrão.
E se tem alguns parágrafos, né, tipos de parágrafos que vocês podem utilizar, aliás, tipos de tópicos frasais que vocês podem utilizar. Só lembrando para vocês, tá, que dentro da competência 3 e 4 também, os parágrafos precisam ter 3 períodos, né? O tópico frasal, né, que é a ideia principal do parágrafo, e a ampliação do texto, do tópico, que seria nada mais nada menos do que a explicação do teu tópico frasal, uma justificativa, tá? Essa justificativa seria o porquê. E o último período do teu texto seria a conclusão do parágrafo, que poderia ser trabalhado com raciocínio lógico, como está aqui, que poderia ser utilizado como argumento de autoridade,